Bom, bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento e já agradecendo ao senador Cristóvão por ter requerido essa audiência num momento tão oportuno. É um grande prazer e alegria estar aqui juntamente com o Kailash e ao Tiago, que eu acabei de conhecer, mas que já reconheço como um parceiro muito importante nessa luta contra a exclusão escolar e contra o trabalho infantil. Não dá para separar esses dois temas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer de onde eu falo. Eu falo do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é uma estratégia da sociedade brasileira de articulação, de mobilização e de sensibilização de atores institucionais, governamentais e da sociedade civil, aí envolvendo trabalhadores, empregadores, ONGs, sistema de justiça, organismos internacionais na luta contra o trabalho infantil. O Fórum, no próximo ano, vai completar 20 anos de articulação. É uma estratégia original e única no mundo, só o Brasil tem esta estratégia de articulação e ele tem, ao longo da sua história, contribuído realmente com todos os compromissos e com todas as iniciativas e também pautando, formulando propostas, fazendo o controle social das políticas públicas no âmbito, então, desse cenário tão perverso que é o trabalho infantil no Brasil. Observando os dados aqui trazidos pela campanha, e são dados do censo e também os dados da PNAD, aí de 2008 e 2009, a gente vai trazer dados em relação ao trabalho infantil já da PNAD de 2012. E o que mais nos preocupa e nos deixa profundamente preocupados e é uma situação inaceitável é que o cenário não muda, senador. O cenário é um cenário em que ainda temos hoje, em 2012, pelos dados oficiais do IBGE, 3.500.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. O Brasil vem mantendo, e isso é muito propalado, uma curva de redução do trabalho infantil, mas o ritmo é muito lento. Ele é um ritmo que se opõe a quem defende garantia de direitos. Quando se trata de garantia de direitos de crianças e adolescentes, se pode esperar. A infância é um tempo muito curto e muitas das crianças que não tiveram seus direitos assegurados por estarem numa situação de trabalho infantil e de exclusão escolar, não vão recuperar esses direitos. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto de reflexão. E eu gostaria só de abrir um parênteses, porque também há muita controvérsia em relação ao problema do trabalho infantil. Então, porque eu vejo que é um público que a gente não conhecia. Eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar algumas informações, de trazer aqui propostas e pontos para esta reflexão. Trabalho infantil é proibido pela legislação brasileira para todas as crianças e adolescentes que não completaram 16 anos. São todas as atividades remuneradas ou não, para o consumo próprio ou não, para o mercado ou não. Então, é importante ter isso bem claro. Essa faixa etária que nós trabalhamos, a prioridade é o direito pleno a uma educação de qualidade, a uma educação que contribua para que esta criança e o adolescente, quando se tornar um jovem adulto, esteja preparado para pleitear um posto de trabalho digno e que lhe dê uma remuneração que lhe permita sobreviver com dignidade. Então, eu acho que essa é uma questão também muito importante em relação ao trabalho infantil. A gente está trazendo aí uma publicação e ela está disponível, que ela tem um catavento aí na capa, é uma tomada de posição do fórum no cenário que agora está acontecendo, que vai acontecer no Brasil a partir de amanhã, a terceira conferência global sobre o trabalho infantil. Esse catavento é o símbolo nacional, ele foi criado no Brasil e se tornou o símbolo mundial da luta contra o trabalho infantil.
Então, feito este preâmbulo, eu gostaria de apresentar aqui algumas informações e vocês que já ouviram a apresentação do Tiago da campanha, como os dados são coincidentes, né? Então, nós temos esse universo de trabalhadores infantis. Houve uma redução, se comparado com o ano passado, de apenas 3 pontos percentuais e em termos quantitativos de apenas 156 mil crianças e adolescentes que foram retirados do trabalho infantil. Também no trabalho infantil temos crianças de 5 a 9 anos, né? E quando a gente cruza essas informações, quem está em situação de trabalho, com a taxa de escolarização, e aí a gente está falando de acesso à escola, nós não estamos tratando de um dado mais qualitativo e que faria uma diferença muito grande, portanto, agravaria este cenário, que é permanecer na escola e concluir. Nós não estamos falando isso, porque os dados oficiais nos dão as taxas de escolarização. Então, se as crianças que só estudam tem 98,2%, né, de taxa de escolarização, quando cai para os que só estudam e trabalham, essa taxa é de 80%. Quando se trata da trabalhadora infantil doméstica, isso que já cai para 78%, e quando você vai para aquela faixa mais vulnerável e extrema, que é de 15 a 17 anos, cai para 70%, senador. Então, este é um cenário conhecido, é um cenário oficial, né, mas que não tem resultado por parte do poder público no Brasil, quer na área educacional, quer na área da proteção social e da articulação de todas as políticas, porque o trabalho infantil precisa de uma articulação, não tem resultado em tomada de medidas, adoção de medidas eficazes e eficientes para mudar este cenário. Nós temos, nos últimos tempos, nos contentado muito com uma situação que é discutível, né? O Brasil é a grande referência mundial, e o quando nós apresentamos os nossos planos, quando nós apresentamos as nossas estratégias. Agora, não o é quando a gente vai para a execução e para o resultado. Então, é preciso mudar essa situação, porque se contentar com essa referência, que é uma referência que eu diria teórica, de construção de planos, de elaboração e de apresentação, nós somos ótimos para também dar receitas. Só que a gente não consegue fazer aqui, preparar o bolo tão bem preparado. Então, eu acho que isso tem trazido muitos prejuízos. O Brasil perdeu o foco no enfrentamento ao trabalho infantil nos últimos 8 anos, 10 anos, não se foca mais. Estamos caminhando agora para uma nova alternativa de redesenho das ações no campo da assistência social, onde o trabalho infantil passa a ser um atendimento através dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Isso é necessário, mas é muito pouco para o enfrentamento ao trabalho infantil e para o enfrentamento a uma grave violação dos direitos humanos de criança e adolescente. E essa violação, ela foi aqui muito bem apontada, ela pode ser uma consequência. O trabalho infantil ele pode acontecer porque a criança não teve acesso à escola ou porque ela, por atraso escolar, por repetência e por lhe atribuírem injustamente um fracasso escolar que não é da criança. Esse fracasso escolar é do sistema educacional e quem tem responsabilidade são os gestores educacionais e o poder público, que são os adultos. Então, essa criança vai para o trabalho infantil. Ou, muitas vezes, ela consegue, em algum tempo, combinar trabalho e frequência à escola. Nessa combinação, quem sempre perde é a escola. Quando ela faz a opção, então, por trabalhar, sobretudo quando vai, a faixa etária vai, uma faixa etária maior. Né? E tem se colocado hoje de uma forma que anda nos preocupando muito, e eu gostaria de registrar isso aqui, que agora, senadora, o trabalho infantil é determinado pelo consumismo. Né? Primeiro, um equívoco em achar o que é consumismo, porque muitos adolescentes estão trabalhando não mais porque a sua família está passando fome. Agora, eu pergunto ao senhor o seguinte: o que é garantir direito a uma criança brasileira? É só comer?
ou ela tem direito ao lazer, né, à cultura, à prática do esporte. Então, ela tem o direito. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos diariamente motivados ou até determinados pela publicidade para consumirmos. Então, se um adolescente está num farol trabalhando porque ele quer comprar um celular ou ele quer comprar uma roupa, isso não é consumismo, isso é direito. Nós todos temos direitos de ter os bens que o capitalismo, né, oferece. Quer dizer, para um adolescente, agora essa é a nova definição de um novo perfil do trabalho infantil. Então, o adolescente que está trabalhando porque ele quer ir ao cinema ou porque ele quer ir fazer um lanche, isso aí é consumismo. Ou seja, para o adolescente pobre, se a família dele, através dos programas de transferência de renda agora, consegue ter a alimentação básica, arroz e feijão, então ele tem que ser realmente, isto se cobra dele agora que ele não pode ter, ele não tem o direito de pleitear mais nada do que isso. Isso é uma situação muito grave que vem acontecendo e que mascara a situação do trabalho infantil no Brasil. Isso é que eu acho que é mais grave. Não importa a motivação que levou a criança e o adolescente ao trabalho. O que importa é que o poder público e a sociedade brasileira consentem nessa violação de direitos humanos. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é do adulto, a responsabilidade é do poder público, é da sociedade, não é do adolescente. Ele tem que ser convencido, se ele tiver uma escola de qualidade, que aquele é o momento em que ele deve privilegiar, escolher ir para a escola. Agora, ele precisa ter uma escola que se torne para ele uma opção, um projeto de vida, uma escola que o reconheça, que o valorize, e aí nós temos o grave problema das crianças e os adolescentes que estão no campo. Os mais excluídos da escola estão no campo. No trabalho infantil, abaixo de 14%, são mais de 60%. E os dados, ano a ano, só confirmam, né? Nessa faixa etária, abaixo de 14 anos, o trabalho infantil se concentra na área rural. A grande maioria são meninos, a grande maioria são negros e pardos, né? Então, esses dados são de famílias cuja renda per capita é baixa. Então, esse cenário também não muda. Então, no Brasil, uma criança, se ela nasceu no campo, se ela é negra, de uma família pobre e cujos pais não têm escolaridade ou têm uma baixa escolaridade, então ela está fadada a ser excluída da escola e a estar precocemente no trabalho infantil. Falando das regiões, a coisa só muda no seguinte, em termos percentuais, é a região sul a que apresenta o maior percentual de trabalho infantil. E é importante que a gente chame a atenção, porque há sempre um foco neste Brasil em relação ao norte e ao nordeste. Né? Em primeiro lugar, a região sul, com mais de 10%. Depois você tem a região norte, que neste último resultado apresentou uma redução. Em terceiro vem o nordeste. Depois o centro-oeste, que foi a única região que apresentou um aumento de trabalho infantil, e, finalmente, o Sudeste. Evidentemente que nós estamos falando aqui em termos de percentuais. É claro que, em termos quantitativos, a região Sudeste, né, vai ter um elevado percentual, vai ter um elevado quantitativo, mas tem um percentual menor. Né? Então, eu queria, já vi que o sinal já está dado aí, então é o seguinte, eu gostaria só de colocar aqui quais são os desafios que a gente acha que é importante, né? E que a gente tem levado e que a gente vai apresentar à terceira conferência global para o enfrentamento ao trabalho infantil. Sem dúvida nenhuma, vamos começar pela garantia da educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes do campo e da cidade. Educação de qualidade é mais do que ir à escola, é permanecer na escola, é concluir e tendo nessa educação todas as oportunidades
artísticas, esportivas, inclusive que aí nós vamos também fazer um enfrentamento ao trabalho infantil artístico, que é uma violação dos direitos, e também a inserção precoce e a exploração dos adolescentes no esporte, né? Nós estamos aí às vésperas da Copa do Mundo e este é um outro grande tema também que a gente tem que enfrentar. Por outro lado, é muito grave também a falta de oportunidade ao adolescente. Nós temos nessa faixa de 2 milhões de 16 e 17 anos que poderiam trabalhar, nós temos destes 2 milhões apenas 437 mil com carteira assinada. E aprendizes, pasmem, senador, nessa faixa que nós temos mais ou menos 500 mil, você tem 32 mil adolescentes nesse país. Então, é um fracasso, né, que leva a outro fracasso. E aí a não aprendizagem, o não direito à aprendizagem tem muito a ver com a não escolarização, porque os programas de aprendizagem não acolhem os adolescentes que não concluíram minimamente o ensino fundamental. Então, essa é uma situação que se agrava. No Brasil, ainda temos o seguinte, a questão da fiscalização do trabalho infantil, né? De 2004, se decidiu que só pode fiscalizar o trabalho infantil na formalidade, onde nós não temos mais concentração. O trabalho infantil ele ocorre na informalidade. E também o monitoramento das cadeias produtivas, porque muitas coisas que nós compramos e consumimos, na sua origem tem trabalho infantil, e ele é oculto e desconhecido, o que é gravíssimo, porque os produtos, a cadeia formal está limpa, mas ela, né, se beneficia para barateamento de custos, de insumos e de matéria-prima, onde tem incorporado o trabalho infantil. E temos ainda o seguinte, é muito importante, a gente está iniciando isso, ouvir, dar voz às crianças e aos adolescentes. Nós temos muito a aprender com eles. A gente sempre decide por eles e a expectativa da gente é sempre frustrada, felizmente, porque a gente precisa aprender essa lição, que a gente precisa ouvir e considerar. Precisamos ainda de muita mobilização e muita discussão para mudar este marco simbólico cultural, que naturaliza, que justifica. Para o filho das famílias pobres excluídas, o trabalho é ótimo. Ele forma caráter. Em contraposição, nós vamos ver que nas classes mais abastadas, os nossos filhos estão chegando ao mercado de trabalho depois do mestrado, aos 25, 26 anos. A gente retarda o trabalho, né? O Brasil, né, tem uma economia e a gente precisa discutir, né, que essa economia ela precisa resultar numa sustentabilidade de garantia de direitos, principalmente de crianças e adolescentes. Então, investir na educação e a entrada no mercado de trabalho deve se dar, mas no momento adequado, a partir dos 16 anos, e segundo o Márcio, né, Pockmann, é preferível que seja aos 20 anos. Nós estamos vivendo uma sociedade do conhecimento, ela exige, né, que nós saibamos mais, que nós estejamos mais preparados. E, para finalizar, temos o problema do orçamento. Não falta tanto orçamento, falta gestão, competência e eficiência no gasto desse orçamento. Isso é que precisa realmente mudar, essa figura aí. E o Fórum tem uma proposta contundente. Há uma ausência de uma coordenação política no âmbito do governo federal que articule as esferas estaduais, municipais e todos os setores sociais dessa sociedade para se pactuar, definir prazos e metas e, de fato, botar fim ao trabalho infantil no Brasil e, assim, contribuir para o fim do trabalho infantil no mundo. Muito obrigada, senador, e obrigada a todos.